Boa noite, meu nome é Elisângela, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC e trago hoje como contribuição a este congresso, o artigo intitulado A Fantasia como Estratégia de Aprendizagem em Arte, aproximações entre Gianni Rodari e Edgar Morin, como palavras-chave, fantasia, estratégia, processos de criação em artes visuais. A partir das aproximações entre o pensamento de Gianni Rodari e Edgar Morin, serão apresentadas algumas estratégias encontradas para o ensino de arte em uma formação para professores junto a uma escola municipal. A experiência estabeleceu diálogos a partir do acaso e do imprevisto, para buscar meios de transformá-los em situações de aprendizagem e na construção de conhecimentos sensíveis em arte. Como aproximação teórica, a gente pensou no pensamento complexo de Edgar Morin a partir dos conceitos de programa e estratégia, bem como o pensamento transdisciplinar de Gianni Rodari a partir da gramática da fantasia, que é o seu livro, onde a fantasia e a imaginação são estimuladas pelos binômios fantásticos. Como programa, a gente traz a ideia de organização pré-determinada da ação e estratégia como tudo que faz contornos e desvios ao que está programado. Os binômios fantásticos são palavras que estão em oposição semântica em que são forçados os sentidos entre elas. Então, é entre a combinação de opostos que se dá a movimentação em prol de uma criatividade, em prol de uma invenção. Como programado, a gente traz o currículo de arte da Rede Municipal de Piracicaba, porque a gente considera como programado e um provocador de ações engessadas, né? O que ele pode provocar são ações que são engessadas por si só, ainda mais se tratando de professores da disciplina de arte nesta cidade, que não são aqueles formados em arte, são os pedagogos que assumem a disciplina de arte em toda a rede municipal, que é do ensino infantil ao ciclo 1. Como estratégia, as atividades, como uma estratégia ao programado, né? A gente traz as atividades propositivas com os professores a partir das vivências coletivas em arte, trazendo binômios fantásticos e as provocações a partir do acaso e da incerteza como circunstâncias desfavoráveis ao programa. Então, os binômios fantásticos de Gianni Rodari, em que são propostos no livro A Gramática da Fantasia, são circunstâncias que acabam colaborando para desfavorecer o programa. Rodari, um grande provocador, traz as palavras como um potencial libertador quando estão desambientadas e se estranhando. Uma única palavra sozinha, ela não consegue agir. Ela só age apenas quando encontra uma outra que a provoca, que a obriga a sair do seu cotidiano binário e se redescobrir em novos significados. Segundo esse autor, não há vida onde não há luta. Então, ele vai buscar lá no Vallon, na questão do aprendizado binário, essa questão dos binômios. Quando uma coisa em relação à outra provoca uma terceira coisa, né? Os binômios fantásticos nessa formação, eles foram adaptados, né? A partir de propostas que faziam com que os professores, de uma maneira geral, num princípio, né, tivesse um estranhamento em relação. O que aconteceria se uma girafa andasse de ônibus? São provocações simples, mas que geram efeitos, ecoam efeitos no pensamento criativo e em processos criativos. Quantas camas tem uma tricasa e numa descasa? Como se movimenta uma jacaleta? Essas questões
são propostas e são propostas adaptadas do livro Gramática da Fantasia, onde Gianni Rodari traz mais de 40 provocações a respeito dos binômios. Para esta formação foram adaptadas três: o binômio fantástico, o prefixo arbitrário e o que aconteceria se. O binômio fantástico é tudo que está em oposição. Então, aqui no caso, são duas palavras escolhidas ao acaso e aleatoriamente, que colocadas uma ao lado da outra, elas criam uma atmosfera de imaginação e fantasia. O prefixo arbitrário é uma palavra mais um prefixo: casa, descasa, tricasa, bicasa. O que aconteceria se é uma hipótese fantástica, é imaginar o que não existe. Então, teria que ter um sujeito e um predicado sempre em oposição para movimentar esse pensamento. Vou trazer aqui, por falta de tempo, apenas uma adaptação, que são os bibichos. É uma proposta adaptada do Binômio Fantástico, do capítulo O Binômio Fantástico, proposto por Gianni Rodari, cujo objetivo é propor a criação, né, a partir da junção das características de dois animais. Que criação? A partir de desenho, de pintura, modelagem, gravura, escultura, colagem, fotografia, audiovisual, aí dentro do campo das artes visuais, só que é um campo bem poroso, onde pode estabelecer diálogo com as outras linguagens, né? O desenvolvimento cada vez mais explorar a ideia de junção. Então, como ficaria esse bicho? A junção desse nome, o som produzido por ele, o modo de correr, de caçar, de comer. A culminância dessa proposta entre os professores foi um desfile de moda de bibicho, onde cada bibicho apresentava a sua peça e desfilava à sua maneira. As reações a essas provocações, a gente descobriu, né, que a partir dessas experiências, a poética de Gianni Rodari, baseada no binômio fantástico, coloca o estranhamento como motivador de um pensamento fantástico, fato que pode ser uma potente estratégia em processos criativos nas artes visuais e em outras linguagens artísticas que encontram no currículo um espaço de poder e programa. Não só no currículo, né, gente? E como consideração, a gente sabe que nada substitui políticas públicas voltadas para a formação docente e continuada em arte. Mas, ao justapor um currículo estático com formas vivas de aprendizagem, a gente viu que isso daí é um modo de colaborar para o ensino de arte, em que possa trazer a experiência, a possibilidade de vivenciar a própria arte, né, de uma maneira que instigue os professores a agirem estrategicamente diante de algo programado. A gente propõe um olhar rodariano, que é aquele que se dá pelas várias formas de se olhar e pensar o mundo, trazendo as oposições para uma interação, para estar junto e complementar estrategicamente esse real programado a que estamos submetidos. É isso, um abraço a todos. Aqui eu trago as referências principais, né? Mohan, Rodari e os currículos municipais estadual. E meu muito obrigada a todos vocês e o contato para quem tiver interesse. Muito obrigada e uma boa noite.